Passei a imagem da Virgem Maria no triturador. Fiquei preso. Mas o verdadeiro castigo estava prestes a começar. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Meu nome é Renato, e por 15 anos eu liderei uma das seitas satânicas mais temidas do interior de São Paulo. No auge da minha arrogância, peguei uma imagem da Virgem Maria que havia roubado de uma igreja local e a coloquei num triturador industrial, transmitindo tudo ao vivo pela internet para meus seguidores. Eu queria provar para o mundo inteiro que nenhuma força celestial poderia me deter. Eu estava completamente enganado. Aquela transmissão aconteceu numa quinta-feira à noite, no galpão que servia como nosso templo. O barulho das engrenagens cortando a imagem se misturava com os gritos de aprovação dos meus discípulos. Eu sorria com uma satisfação que hoje me envergonha profundamente. Olhava para a câmera e falava com uma convicção que parecia inabalável. Vocês estão vendo? Onde está o poder dela agora? Onde estão os milagres? Minha voz ecoava no ambiente enquanto os pedaços da estátua caíam no chão como destroços sem importância. Naquele momento, eu me sentia invencível. Durante década e meia, havia construído uma reputação que me dava prazer e poder. As pessoas da região me temiam, atravessavam a rua quando me viam passar. Comerciantes fechavam as portas mais cedo quando sabiam que eu estava na cidade. Mães puxavam seus filhos para perto quando meu nome era mencionado. Esse medo que eu causava era como um combustível para minha ego. Quanto mais as pessoas se afastavam de mim, mais eu me sentia especial, diferente, poderoso. Minha casa era um reflexo da escuridão que havia escolhido abraçar. Paredes pintadas de preto, símbolos estranhos desenhados em cada cômodo, livros sobre ocultismo espalhados por toda parte. O cheiro de incenso pesado impregnava cada ambiente. Cláudia, minha esposa, vivia como uma sombra naquele lugar. Ela havia se casado com um homem diferente, mas ao longo dos anos foi assistindo minha transformação em algo que ela não conseguia mais reconhecer. Nossos filhos, principalmente a Isabela de 8 anos, cresceram em meio a esse ambiente sufocante. Eles não podiam trazer amigos em casa, não podiam falar sobre o pai na escola, viviam constantemente com medo de que alguém descobrisse quem eu era. Isabela tinha pesadelos frequentes e acordava chorando no meio da noite. Quando isso acontecia, Cláudia a acalmava em silêncio, porque eu não suportava ser interrompido durante meus rituais noturnos. Eu comandava cerimônias que hoje reconheço como profundamente perturbadoras. Pessoas vulneráveis, geralmente jovens perdidos ou adultos em crise, vinham até mim buscando respostas. Eu aproveitava essa fragilidade de forma cruel. Prometia poder, controle sobre a vida, vingança contra quem os havia ferido. Na verdade, eu estava apenas alimentando minha própria necessidade de domínio e admiração. Cada novo seguidor era mais uma prova de que eu havia encontrado algo especial, algo que me colocava acima das pessoas comuns. Os rituais aconteciam principalmente nos fins de semana. O galpão ficava lotado de pessoas vestidas de preto, com os olhos vidrados em cada palavra que eu pronunciava. Eu falava sobre libertação, sobre quebrar as correntes da moralidade tradicional, sobre encontrar o verdadeiro poder através da rebelião contra tudo que a sociedade considerava sagrado. Minhas palavras saíam com uma eloquência que impressionava até mesmo a mim. Era como se algo dentro de mim soubesse exatamente o que dizer para tocar nas feridas mais profundas daquelas pessoas. Durante esses 15 anos, eu me especializei em provocar a fé alheia. Invadia cultos evangélicos para tumultuar, pichava muros de igrejas com símbolos satânicos, organizava manifestações na frente de centros espíritas. Cada ação dessas me dava uma sensação de vitória, como se eu estivesse vencendo uma guerra invisível contra forças que considerava hipócritas e fracas. Eu via as lágrimas nos olhos dos fiéis quando eles encontravam suas igrejas vandalizadas, e isso me preenchia com prazer doentio. A comunidade local me conhecia bem demais. Renato, o líder da seita satânica. O homem que havia escolhido o lado das trevas. As conversas paravam quando eu passava pelas ruas. Crianças corriam para dentro de casa. Até mesmo outros criminosos da região me evitavam, como se eu fosse algo diferente, algo mais perigoso que um ladrão comum ou um traficante. Cláudia tentava manter alguma normalidade em nossa casa, mas era uma batalha perdida. Ela cozinhava, limpava, cuidava das crianças, sempre em silêncio,
sempre com aquela expressão de quem carrega um peso que ninguém mais pode ver. Às vezes eu a pegava chorando escondido no banheiro, mas quando ela me via, rapidamente enxugava as lágrimas e fingia que estava tudo bem. Eu nunca perguntava o motivo das lágrimas porque, no fundo, eu sabia que era culpa minha. Meus filhos cresciam assombrados pela minha presença. O mais velho, Ricardo, de 15 anos, havia se tornado completamente fechado. Ele passava a maior parte do tempo trancado no quarto, saindo apenas para ir à escola e voltar. Quando me via pela casa, abaixava a cabeça e apressava o passo. Uma vez tentei conversar com ele sobre meu trabalho, explicar o que eu fazia, mas ele me olhou com uma expressão de horror que jamais esqueci e saiu correndo. A pequena Isabela era diferente. Ela ainda tentava se aproximar de mim, ainda tinha aquela inocência de criança que procura o carinho do pai independentemente de qualquer coisa. Às vezes ela entrava no meu escritório enquanto eu estudava meus livros de ocultismo e perguntava sobre os símbolos desenhados nas páginas. Eu sempre a mandava embora com rispidez, dizendo que aquilo não era assunto para crianças. Ela saía cabisbaixa, e eu voltava minha atenção para rituais e invocações. No galpão que servia como nosso templo, eu havia criado um ambiente que causava impacto imediato em quem entrava. O cheiro era uma mistura de velas derretidas, incenso pesado e algo mais que eu nunca conseguia identificar completamente. As paredes eram decoradas com símbolos que eu havia aprendido em livros antigos, desenhos que pareciam se mover sob a luz fraca das velas. No centro, havia um altar onde eu realizava cerimônias principais. Meus seguidores me viam como um mestre das artes ocultas. Eram pessoas de idades variadas, mas a maioria jovens entre 20 e 30 anos. Muitos haviam chegado até mim após passarem por desilusões religiosas ou problemas familiares graves. Eu sabia exatamente como falar com cada perfil. Para os revoltados, eu oferecia caminhos de vingança. Para os perdidos, promessas de poder e controle. Para os feridos, a possibilidade de nunca mais serem machucados. Lembro-me especialmente de uma seguidora chamada Patrícia, uma jovem de 25 anos que havia perdido um filho em um acidente de trânsito. Ela chegou até nossa seita depois de se sentir abandonada por Deus. Durante as cerimônias, ela chorava e gritava, pedindo para que eu a ajudasse a se vingar dos motoristas irresponsáveis. Eu alimentava essa raiva dela, porque sua dor era combustível para minha própria sensação de poder. Hoje percebo que, em vez de ajudá-la a curar, eu estava apenas aprofundando suas feridas. Os rituais que eu conduzia eram elaborados e impressionantes. Começavam sempre com invocações em latim, palavras que eu havia decorado de livros antigos e que soavam misteriosas e poderosas. Depois vinham as velas, os símbolos desenhados no chão, as oferendas que cada participante trazia. Durante essas cerimônias, eu me sentia verdadeiramente vivo. Era como se toda a energia daquelas pessoas focadas em mim me desse uma força sobrenatural. Eu tinha certeza absoluta de que havia descoberto o verdadeiro segredo do universo. Acreditava que a maioria das pessoas vivia enganada por religiões fracas que pregavam submissão e humildade. Para mim, isso eram apenas ferramentas para manter as pessoas controláveis e pequenas. Eu havia escolhido o caminho da rebelião total, da busca pelo poder através do desafio a tudo que era considerado sagrado pela sociedade. Minha biblioteca era extensa e impressionante. Livros sobre ocultismo, magia negra, rituais antigos, demonologia. Eu passava horas estudando, memorizando fórmulas, aprendendo sobre símbolos e significados ocultos. Quanto mais eu lia, mais convicto ficava de que havia encontrado conhecimento verdadeiro, conhecimento que as massas comuns jamais teriam coragem de buscar. Aqueles livros eram meu tesouro, minha fonte de poder e autoridade sobre os outros. A noite em que transmiti a destruição da imagem da Virgem Maria foi diferente de todas as outras. Havia uma energia estranha no ar, uma tensão que eu não conseguia explicar completamente. Meus seguidores estavam mais agitados que o normal, gritando aprovações com uma intensidade que beirava o desespero. Quando terminei de destroçar a estátua, olhei para os pedaços espalhados no chão e senti, por uma fração de segundo, algo que tentei ignorar. Um frio na barriga, um desconforto que não fazia sentido. Mas rapidamente afastei aquela sensação estranha. Ergui os braços para cima e gritei para a câmera. Está vendo, mundo? Está vendo como são frágeis seus deuses? Onde estão os raios? Onde está a vingança celestial?
Meus seguidores explodiram em aplausos e gritos de aprovação. Eu sorri com satisfação e encerrei a transmissão com uma sensação de vitória absoluta. Naquela noite, voltei para casa convencido de que havia acabado de realizar meu ato mais poderoso. Cláudia me esperava acordada, sentada na cozinha com uma xícara de chá nas mãos. Quando me viu chegar, ela não disse nada, apenas me olhou com uma expressão que misturava tristeza e medo. Eu passei por ela sem dar explicações e fui direto para o meu escritório. Não queria conversa, não queria questionamentos. Queria apenas saborear minha vitória em silêncio, planejar próximos passos, pensar em como expandir minha influência depois daquele ato. Os dias seguintes trouxeram exatamente a reação que eu esperava. Minha transmissão se espalhou pelas redes sociais, causando revolta entre os religiosos e admiração entre os rebeldes. Recebi dezenas de mensagens de pessoas querendo se juntar ao nosso grupo. Jornalistas locais tentaram me entrevistar. A polícia aumentou as rondas pela região. Tudo isso me dava ainda mais certeza de que eu estava no caminho certo, de que havia encontrado a fórmula perfeita para causar impacto e ganhar poder. Durante 2 semanas, vivi no auge da minha arrogância. Organizei rituais ainda mais elaborados, atraí seguidores novos quase todos os dias, e me sentia como um líder religioso às avessas, alguém que havia descoberto como usar a rebelião espiritual para construir um império pessoal. Cláudia continuava calada, as crianças continuavam evitando minha presença, mas eu não me importava. Estava ocupado demais saboreando meu sucesso para prestar atenção nos detalhes da vida familiar. Então chegou aquela terça-feira que mudou tudo. Isabela não voltou da escola. Primeiro, pensei que ela havia se atrasado brincando com alguma amiga, coisa normal para uma criança de 8 anos. Mas quando escureceu e ela ainda não havia chegado, Cláudia começou a ficar nervosa. Ligamos para a escola e descobrimos que ela havia saído normalmente no horário habitual, junto com as outras crianças. A partir daquele momento, nossa vida virou um pesadelo. Saímos pela vizinhança gritando o nome dela, batemos na porta de cada casa, perguntamos para cada pessoa que encontramos na rua. Ninguém havia visto Isabela depois que ela saiu da escola. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido do mundo. Cláudia chorava descontroladamente enquanto Ricardo nos ajudava na busca, com os olhos vermelhos de preocupação e medo. Chamamos a polícia, e os primeiros investigadores chegaram ainda naquela noite. Fizeram perguntas básicas sobre horários, sobre pessoas que poderiam ter contato com Isabela, sobre inimigos da família. Quando mencionaram a palavra inimigos, eu senti um aperto no peito. Claro que eu tinha inimigos. 15 anos provocando e desafiando pessoas havia criado uma lista longa de desafetos. Mas jamais imaginei que alguém seria capaz de tocar em minha filha por causa das minhas escolhas. Os dias seguintes foram uma mistura confusa de desespero, investigações policiais e uma sensação crescente de que algo estava terrivelmente errado. Eu tentei usar todos os recursos que conhecia para encontrar Isabela. Fiz rituais desesperados, consultas com todos os tipos de praticantes de artes ocultas, invoquei entidades que prometiam me ajudar em troca de oferendas cada vez mais extremas. Nada funcionava. Era como se todo o poder que eu achava que tinha se revelasse completamente inútil na primeira situação em que eu realmente precisava dele. Cláudia parou de falar comigo. Ela passava os dias chorando em silêncio, segurando roupas da Isabela, olhando fotografias antigas, sussurrando orações que eu não conseguia entender completamente. Uma vez tentei conversar com ela sobre os rituais que estava fazendo para encontrar nossa filha, mas ela me olhou com uma raiva que jamais havia visto em seus olhos e gritou: "Foi você que trouxe isso para nossa família. Foi sua maldade que atraiu isso para nossa casa." As palavras de Cláudia me atingiram como um soco no estômago, mas eu as rejeitei com toda a força que consegui reunir. Não podia aceitar que minhas escolhas espirituais tivessem qualquer relação com o desaparecimento de Isabela. Durante 15 anos eu havia construído uma identidade baseada na rebelião contra qualquer forma de culpa ou arrependimento. Admitir que eu pudesse estar errado significaria desmoronar tudo que eu havia construído sobre mim mesmo. Mesmo assim, uma voz pequena dentro da minha cabeça começou a sussurrar dúvidas que eu tentava desesperadamente silenciar. Eram apenas coincidências, eu repetia para mim mesmo. Isabela havia desaparecido 3 semanas depois da destruição da imagem, mas isso não significava nada.
Crianças desaparecem todos os dias por motivos que não têm nada a ver com questões espirituais. Eu não podia permitir que o medo me fizesse questionar toda a minha filosofia de vida. Os investigadores trabalhavam dia e noite, mas as pistas eram escassas e confusas. Câmeras de segurança mostravam Isabela saindo da escola sozinha, caminhando na direção de casa como sempre fazia. Depois disso, nada. Era como se ela tivesse simplesmente se evaporado no ar. A cada dia que passava sem notícias, Cláudia se afundava mais no desespero, e eu me afundava mais na raiva. Minha raiva era direcionada para todos os lugares possíveis. Culpava a polícia por ser incompetente, culpava a escola por não ter cuidado melhor da minha filha, culpava a vizinhança por não ter prestado atenção suficiente. Mas, principalmente, eu culpava os religiosos da região. Estava convencido de que alguém havia sequestrado Isabela como vingança pelos meus atos contra suas crenças. Cheguei a confrontar alguns pastores e padres locais, exigindo que me dissessem onde estava minha filha. Durante esse período, algo estranho começou a acontecer com meus seguidores. Alguns começaram a me questionar abertamente durante os rituais. Se o Senhor tem tanto poder, por que não consegue encontrar sua própria filha? A pergunta veio de um jovem que me seguia há 2 anos, e eu não soube como responder sem soar defensivo. Outros seguidores começaram a faltar às cerimônias, e senti meu grupo se desintegrando aos poucos. A situação piorou quando a polícia começou a me ver como o principal suspeito. Era procedimento padrão investigar a família primeiro, mas para mim aquilo era uma humilhação insuportável. Como eles ousavam suspeitar de mim? Eu era o pai de Isabela, eu a amava, mesmo que minha forma de demonstrar amor fosse diferente do convencional. A ideia de que eu pudesse ter feito mal à minha própria filha era tão absurda que me deixava furioso só de pensar. 2 meses depois do desaparecimento, a polícia chegou em casa com um mandado de prisão. Havia denúncias anônimas de que eu realizava rituais com sacrifícios de animais e possível envolvimento de menores. Não era verdade, mas as acusações foram suficientes para me levarem preso como medida preventiva enquanto as investigações continuavam. Lembro-me da cara de horror da Isabela quando os policiais entraram em casa. Era como se ela estivesse assistindo o pai sendo levado como um criminoso comum. A cela da delegacia se tornou meu mundo pelos próximos 8 meses. Um espaço minúsculo, fedorento, com uma janela pequena que mal deixava entrar luz natural. Durante as primeiras semanas, eu gritava minha inocência para qualquer pessoa que passasse pelo corredor. Exigia falar com advogados, com delegados, com qualquer autoridade que pudesse me ouvir. Minha revolta era genuína e intensa. Como eles podiam me prender por um crime que eu jamais cometeria? Com o passar dos meses, minha raiva foi sendo substituída por algo muito pior. Uma sensação de vazio que eu nunca havia experimentado antes. Sozinho naquela cela, sem meus livros, sem meus rituais, sem meus seguidores me admirando, eu comecei a perceber o silêncio de uma forma diferente. Era um silêncio pesado, carregado, como se ele próprio fosse uma presença observando cada movimento meu. Os outros detentos me evitavam. Minha reputação como líder de seita satânica havia chegado até ali, e mesmo os criminosos mais hardcore me olhavam com uma mistura de curiosidade e repulsa. Eu passava a maior parte do tempo completamente sozinho, forçado a conviver apenas com meus próprios pensamentos. E foi nesse isolamento forçado que as dúvidas que eu havia tentado silenciar começaram a gritar dentro da minha cabeça com uma força incontrolável. O silêncio da cela era diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Durante 15 anos, minha vida havia sido preenchida com ruído constante, rituais barulhentos, música pesada, gritos de aprovação dos meus seguidores, invocações em voz alta. Agora, sozinho naqueles metros quadrados de concreto e ferro, eu era obrigado a ouvir algo que havia evitado durante décadas. Meus próprios pensamentos sem filtros, sem distrações, sem máscaras. As primeiras semanas na prisão foram dominadas pela raiva pura. Eu socava as paredes até meus punhos sangrarem, gritava contra a injustiça de estar preso por um crime que não cometi, amaldiçoava todo o sistema que me havia colocado ali. Durante os poucos minutos de banho de sol, caminhava de um lado para outro como um animal enjaulado, planejando mentalmente todas as formas de vingança que executaria quando saísse dali. Mas a raiva tem um limite, e quando ela se esgotou, o que sobrou foi um vazio terrível. Sem meus livros de ocultismo, sem meus símbolos, sem meu altar, sem meus seguidores me venerando,
eu comecei a perceber que não sabia mais quem eu era. Por 15 anos, minha identidade havia sido construída em torno do papel de líder espiritual rebelde. Agora, despojado de todos esses elementos externos, eu me sentia como um ator que havia esquecido completamente seu personagem. As noites eram o pior momento. Deitado no beliche apertado, olhando para o teto sujo da cela, eu era assombrado por lembranças que eu havia empurrado para o fundo da mente durante anos. Lembrava-me da expressão de medo nos olhos da Isabela quando eu gritava durante meus rituais noturnos. Lembrava-me do jeito como Cláudia estremecer quando eu chegava em casa de mau humor. Lembrava-me de Ricardo correndo para o quarto sempre que me via. Uma madrugada, acordei com a sensação clara de que alguém estava me observando. Olhei para todos os cantos da cela, mas estava vazio. Meu companheiro de cela, um homem que havia sido preso por roubo, dormia profundamente. Mas a sensação de estar sendo observado era tão intensa que me fez suar frio. Durante algumas semanas, essa experiência se repetiu quase todas as noites. Eu acordava com a certeza absoluta de que havia alguém ali, mas nunca conseguia ver nada. Com o tempo, comecei a perceber que meus antigos poderes não funcionavam mais. Tentei fazer invocações mentais, visualizar símbolos protetores, conectar-me com as entidades que eu achava que me serviam. Nada acontecia. Era como se uma porta que havia estado aberta por 15 anos tivesse se fechado de repente, me deixando do lado errado da passagem. O silêncio que recebia em resposta às minhas tentativas de contato espiritual era ensurdecedor. Gradualmente, uma pergunta começou a se formar na minha mente, uma pergunta que eu resistia a fazer, mas que ficava cada dia mais insistente. E se eu sempre tivesse estado errado? E se todo o poder que eu achava ter fosse apenas ilusão? E se os 15 anos de liderança da seita não tivessem me tornado mais forte, mas apenas mais perdido? Era uma possibilidade que ameaçava destruir completamente a estrutura da minha personalidade. Os meses passavam sem notícias sobre Isabela. Cláudia me visitou apenas uma vez, 3 meses depois da minha prisão. Ela estava irreconhecível, magra, com olheiras profundas, cabelo sem corte, roupas que pareciam ter sido vestidas sem cuidado. Quando se sentou na cadeira do outro lado do vidro de proteção, ela não conseguiu me olhar nos olhos. Ela continua desaparecida, foi tudo que disse antes de começar a chorar. Tentei consolá-la, mas as palavras saíam vazias, sem força, sem convicção. Naquela visita, Cláudia me contou que Ricardo havia começado a ter pesadelos todas as noites. Ele sonhava com Isabela pedindo socorro, mas nunca conseguia alcançá-la nos sonhos. Ele me pergunta todas as manhãs se é culpa do pai, disse ela, finalmente me encarando. O que eu respondo para ele, Renato? Que é culpa sua. Que não é. Eu não sei mais o que é verdade. Suas palavras cortaram mais fundo que qualquer punição física poderia ter cortado. Depois daquela visita, algo mudou dentro de mim. A defesa que eu havia construído contra qualquer possibilidade de culpa começou a rachar. Pela primeira vez em 15 anos, permiti que a possibilidade de estar errado entrasse realmente na minha mente. E quando isso aconteceu, foi como se uma barragem tivesse se rompido. Todas as dúvidas que eu havia reprimido, todas as vozes de consciência que eu havia silenciado, todos os momentos de hesitação que eu havia ignorado voltaram de uma só vez. A 6º mês na prisão trouxe uma mudança que eu não esperava. Meus últimos seguidores fiéis pararam de me escrever cartas. Patrícia, que havia me enviado correspondências semanais durante os primeiros meses, sumiu completamente. Os outros que ainda mantinham contato gradualmente foram se afastando. Era como se, na minha ausência, eles tivessem percebido que podiam viver perfeitamente bem sem minha orientação espiritual. Essa descoberta me atingiu de forma devastadora. Durante 15 anos, eu havia me convencido de que era indispensável para aquelas pessoas, que elas precisavam desesperadamente da minha sabedoria e liderança. Agora, trancado numa cela, eu percebia que minha importância havia sido uma ilusão que eu mesmo havia cultivado. Elas me seguiam por suas próprias feridas e necessidades, mas assim que eu saí de cena, encontraram outras formas de lidar com suas vidas. Foi nesse período que comecei a ter sonhos estranhos. Não eram pesadelos exatamente, mas sonhos intensos e vívidos que me deixavam perturbado ao acordar. Sonhava com Isabela em lugares que eu não conseguia identificar. Ela parecia estar bem, não machucada nem assustada,
mas sempre havia uma tristeza profunda em seus olhos quando me olhava nos sonhos. Às vezes ela estendia a mão para mim, mas quando eu tentava alcançá-la, acordava subitamente. Em um desses sonhos, Isabela estava brincando num jardim lindo, cheio de flores que eu nunca havia visto antes. Uma mulher vestida de azul estava sentada num banco próximo, observando a brincadeira com um sorriso gentil. Quando eu me aproximei para ver melhor, a mulher se virou para mim. Seus olhos eram bondosos, mas havia lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Ela não disse nada, apenas balançou a cabeça lentamente, como se estivesse lamentando algo terrível que eu havia feito. Acordei daquele sonho com o coração batendo descompassado e uma sensação estranha no peito. A mulher de azul era exatamente como Isabela havia descrito em seus pesadelos antes de desaparecer. A mesma descrição que me havia irritado tanto na época, que eu havia rejeitado como fantasia infantil. Agora, vendo aquela figura nos meus próprios sonhos, comecei a me perguntar se haveria mais verdade nas visões da minha filha do que eu havia querido admitir. Nos momentos mais difíceis da prisão, quando o desespero parecia sufocar qualquer esperança que ainda restava, eu às vezes me pegava sussurrando o nome de Isabela como uma oração involuntária. Isabela, onde você está? Papai sente sua falta. Papai quer você de volta. Eram as palavras mais próximas de uma prece que haviam saído da minha boca em décadas. Eu não estava orando conscientemente, mas algo dentro de mim parecia estar pedindo ajuda de uma forma que eu não sabia como controlar. A sensação de estar sendo observado se intensificou com o passar dos meses. Já não acontecia apenas durante a madrugada, mas em qualquer momento do dia. Eu podia estar tomando banho, comendo, ou simplesmente olhando pela pequena janela da cela, e de repente sentia aquela presença invisível me acompanhando. Não era uma presença ameaçadora, mas era intensa, como se alguém estivesse tentando me comunicar algo importante que eu não conseguia entender. 8 meses depois da prisão, eu havia chegado ao fundo do poço. Minha arrogância havia desaparecido completamente, substituída por um vazio que parecia não ter fim. Não conseguia mais dormir direito, não conseguia comer sem sentir náusea, não conseguia nem mesmo manter uma conversa normal com outros detentos. Era como se todo o meu sistema de crenças tivesse desmoronado, me deixando sem base nenhuma para me apoiar. Foi numa dessas madrugadas de total desespero que algo dentro de mim finalmente se quebrou completamente. Estava deitado no beliche, olhando para o teto, quando uma onda de desespero mais intensa que qualquer coisa que eu já havia sentido me atingiu como um tsunami emocional. Comecei a chorar de uma forma que jamais havia chorado na vida adulta. Não eram lágrimas de raiva ou frustração. Eram lágrimas de alguém que havia perdido completamente o rumo e não sabia mais como encontrar o caminho de volta. Você já se sentiu completamente perdido, sem ter para onde correr nem a quem recorrer? Foi exatamente assim que me senti naquela madrugada. Entre soluços que eu não conseguia controlar, palavras começaram a sair da minha boca sem que eu as planejasse. Se você existe e eu estava errado sobre tudo, me ajuda a encontrar minha filha. Eu faço qualquer coisa que você quiser. Eu abro mão de tudo, eu peço perdão por tudo, só me ajuda a trazer ela de volta. Eram as palavras mais sinceras que haviam saído de mim em décadas. Naquela madrugada, depois de sussurrar aquelas palavras desesperadas, algo mudou no ambiente da cela. O ar pareceu ficar mais leve, como se uma pressão que eu nem sabia que existia tivesse sido aliviada. Pela primeira vez em meses, consegui adormecer sem a sensação angustiante de estar sendo observado. Dormi profundamente, sem sonhos perturbadores, sem despertar no meio da noite suado e com o coração acelerado. Quando acordei na manhã seguinte, havia uma paz estranha dentro de mim. Não era felicidade, não era alívio completo, mas era a ausência daquela agonia constante que havia me acompanhado durante todos aqueles meses de prisão. Era como se um peso invisível tivesse sido retirado dos meus ombros. Meu companheiro de cela notou a diferença imediatamente. "Você está diferente hoje", disse ele, me olhando com curiosidade. Aconteceu alguma coisa. Eu não soube como responder à pergunta dele. Como explicar que, pela primeira vez em décadas, eu havia pedido ajuda a algo maior que eu mesmo? Como admitir que, após 15 anos pregando rebelião contra tudo que fosse sagrado, eu havia sussurrado uma oração desesperada na escuridão de uma cela? Limitei-me a dar de ombros e dizer que havia dormido melhor. Mas por dentro, eu sabia que algo fundamental havia mudado.
Naquela tarde, um dos guardas se aproximou da minha cela com uma expressão estranha. Renato, você tem visita, disse ele, parecendo confuso. É do delegado responsável pelo seu caso. Ele quer falar com você urgentemente. Meu coração disparou. Será que tinham encontrado Isabela? Será que havia notícias? Finalmente, caminhei pelos corredores da prisão com as pernas trêmulas, tentando me preparar para qualquer possibilidade. O delegado estava sentado numa sala pequena, com uma pilha de papéis na mesa à sua frente. Quando me viu entrar, ele me olhou de um jeito que eu nunca havia visto antes em qualquer autoridade. Havia algo parecido com compaixão em seus olhos. Renato, tenho notícias sobre sua filha, disse ele, indicando a cadeira para que eu me sentasse. Ela foi encontrada. Por um momento, o mundo parou completamente. Meu coração parou de bater, meus pulmões pararam de funcionar, minha mente ficou completamente em branco. Ela está bem? Foi a única pergunta que consegui formular, minha voz saindo como um sussurro rouco. O delegado sorriu de um jeito cansado. Ela está bem. Saudável, bem cuidada, sem sinais de maus tratos. Foi encontrada num orfanato a 200 quilômetros daqui. Um orfanato? Perguntei, confuso. Como ela foi parar num orfanato? O delegado folheou alguns papéis antes de responder. Essa é a parte estranha da história. Segundo a diretora do orfanato, uma mulher levou Isabela até lá 9 meses atrás. Disse que a menina estava perdida e precisava de cuidados. A mulher disse que voltaria para buscar a criança quando a situação se resolvesse. Que mulher? Alguém que vocês conhecem? Alguém da nossa região? Minhas perguntas saíam atropeladas, minha mente tentando processar informações que não faziam sentido nenhum. O delegado balançou a cabeça. Ninguém consegue dar uma descrição clara dessa mulher. É como se cada pessoa que conversou com ela a lembre de forma diferente. A única coisa que todos concordam é que ela era muito gentil e que Isabela se sentia segura com ela. Posso vê-la? Posso ver minha filha? A pergunta saiu da minha boca com uma urgência desesperada. O delegado assentiu. Ela está sendo trazida para cá. Deve chegar em algumas horas. Mas, Renato, há algo mais que você precisa saber. Sua filha conta uma história muito específica sobre esse período. Ela diz que foi cuidada por uma senhora vestida de azul que a protegia e consolava quando ela sentia saudades de casa. Senti meu sangue gelar. A senhora vestida de azul. Isabela havia falado sobre ela antes de desaparecer, durante seus pesadelos. Eu havia rejeitado aquilo como fantasia infantil, havia ficado irritado com Cláudia por dar atenção a essas bobagens. E agora minha filha estava descrevendo a mesma figura, 9 meses depois, em circunstâncias que desafiavam qualquer explicação lógica. Tem mais, continuou o delegado, consultando seus papéis. Isabela descreveu essa mulher de forma muito detalhada. Cabelos escuros, vestido azul, um véu branco, expressão muito gentil mas com lágrimas nos olhos. Quando mostramos a ela algumas imagens de santos católicos para ver se ela reconhecia alguém, ela apontou imediatamente para uma imagem de Nossa Senhora. Ele me olhou diretamente nos olhos. Ela apontou para uma imagem da Virgem Maria. Minha mente entrou em colapso total. A imagem que eu havia destruído com tanto ódio e desprezo havia sido de Nossa Senhora. E agora minha filha estava descrevendo uma mulher com características idênticas, uma mulher que a havia protegido durante todos aqueles meses terríveis. Não podia ser coincidência. Não podia ser casualidade. Algo muito maior do que eu conseguia compreender havia acontecido. As horas que se seguiram até a chegada de Isabela foram as mais longas da minha vida. Caminhei de um lado para outro na cela como um animal enjaulado, minha mente tentando processar informações que contradiziam tudo que eu havia acreditado durante 15 anos. Como era possível que minha filha tivesse sido cuidada por uma figura que eu havia profanado e destruído? Como era possível que ela estivesse saudável e segura depois de 9 meses com uma pessoa que ninguém conseguia identificar adequadamente? Quando finalmente me chamaram para ver Isabela, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia caminhar pelos corredores da delegacia. A sala de visitas estava preparada com uma assistente social, uma psicóloga infantil e alguns policiais. Quando a porta se abriu e vi minha filha entrar,
senti meu mundo se reconstruir instantaneamente. Ela estava maior, mais alta, mas seu sorriso era o mesmo. Seus olhos brilhavam com uma serenidade que eu nunca havia visto antes. "Papai!" ela gritou, correndo na minha direção. Quando a peguei no colo, comecei a chorar de uma forma que eu não conseguia controlar. Ela também chorava, mas eram lágrimas de alegria misturadas com saudade. "Eu sabia que você ia me encontrar, papai. A senhora disse que você ia me encontrar." Suas palavras me atingiram como raios. Encostei minha testa na dela e sussurrei: "Papai sentiu tanto sua falta, minha filha. Tanto, tanto sua falta." Durante nossa conversa, supervisionada pelos profissionais presentes, Isabela me contou sobre os meses que havia passado no orfanato. "A senhora me levou para um lugar com muitas crianças", disse ela, seus olhos brilhando com a lembrança. "Ela disse que eu ia ficar lá até você poder cuidar de mim direito. Ela visitava todos os dias, às vezes só para me dar um abraço, às vezes para conversar comigo sobre você e a mamãe." "Como era essa senhora, minha filha?" perguntei, embora já soubesse a resposta. Isabela descreveu detalhadamente a mulher de azul, incluindo características que ela jamais poderia ter inventado ou visto em algum lugar. Mais impressionante ainda, ela mencionou detalhes da imagem original que eu havia destruído, detalhes que nem mesmo eu me lembrava completamente. Uma pequena rosa bordada no vestido, um anel específico na mão direita, uma expressão particular nos olhos. "Ela chorava às vezes", continuou Isabela. "Eu perguntava por quê, e ela dizia que estava triste porque algumas pessoas machucam coisas sagradas sem entender o que estão fazendo. Mas ela também dizia que essas pessoas podiam aprender, podiam mudar." Quando ouvi essas palavras da boca da minha filha de 8 anos, senti como se alguém tivesse acertado meu peito com um martelo. A assistente social me informou que eu seria liberado naquele mesmo dia. As investigações haviam comprovado minha inocência no desaparecimento de Isabela, e não havia evidências suficientes para manter as outras acusações. Mas eu mal conseguia processar essas informações legais. Minha mente estava focada completamente na impossibilidade do que havia acontecido. Como explicar racionalmente que minha filha havia sido cuidada por uma figura que parecia ser exatamente a mesma que eu havia destruído meses antes? No caminho para casa, Isabela adormeceu no banco de trás do carro da polícia. Olhando para seu rosto sereno, tive a certeza absoluta de que algo sobrenatural havia acontecido. Não havia explicação lógica, não havia casualidade que pudesse justificar tamanha precisão de detalhes, tamanha bondade em meio a uma situação tão desesperadora. Pela primeira vez em décadas, fui obrigado a aceitar que existiam forças no universo muito maiores e mais misericordiosas do que eu jamais havia imaginado. Quando chegamos em casa, Cláudia nos esperava na porta. Ela havia chorado tanto nos últimos meses que parecia uma versão envelhecida de si mesma, mas quando viu Isabela saindo do carro, seu rosto se iluminou com uma alegria que eu não via há anos. Mãe e filha se abraçaram chorando, e Ricardo, que havia crescido visivelmente durante minha ausência, se juntou ao abraço familiar. Por alguns minutos, ficamos ali parados, abraçados na calçada de casa, chorando e rindo ao mesmo tempo. Era uma cena de reunião familiar que eu jamais pensei que fosse possível vivenciar novamente. Mas no meio daquela alegria, eu carregava o peso da certeza de que nada disso havia acontecido por acaso. Havia sido um milagre, uma demonstração de misericórdia que eu não merecia, uma segunda chance que eu jamais poderia ter conquistado por meus próprios méritos. Naquela noite, quando Isabela finalmente dormiu em sua própria cama, sentei-me ao lado da janela de casa e olhei para o céu estrelado. Pela primeira vez em 15 anos, não senti raiva, não senti rebelião, não senti necessidade de desafiar nada nem ninguém. Senti apenas uma gratidão profunda e uma humildade que eu nem sabia que existia dentro de mim. Sussurrei para as estrelas: "Obrigado. Eu não mereço, mas obrigado." Os primeiros dias após o retorno de Isabela foram uma mistura confusa de alegria, gratidão e uma culpa profunda que eu não sabia como processar. Durante 9 meses, eu havia vivido no inferno da incerteza, convencido de que havia perdido minha filha para sempre. Agora, tê-la de volta sã e salva parecia bom demais para ser verdade. Mas junto com a alegria veio também o peso esmagador da realização de que eu havia estado completamente errado sobre tudo durante 15 anos. Cláudia não conseguia largar Isabela nem por um minuto. Ela seguia pela casa, verificava se ela estava bem a cada hora,
dormia ao lado da cama dela todas as noites. Ricardo também havia mudado. Durante minha ausência, ele havia assumido o papel de homem da casa, cuidando da mãe e carregando preocupações que não eram apropriadas para sua idade. Quando me via, ainda havia uma reserva em seus olhos, uma desconfiança que eu sabia que teria que reconquistar aos poucos. Nos primeiros dias, tentei retomar minha vida anterior como se nada tivesse acontecido. Era meu mecanismo de defesa, minha forma de evitar confrontar as mudanças sísmicas que estavam acontecendo dentro de mim. Fui até o galpão onde costumava realizar os rituais, esperando encontrar meus seguidores me aguardando para continuar de onde havíamos parado. Mas o lugar estava vazio, abandonado, coberto de poeira e teias de aranha. A realidade me atingiu como um soco. Minha seita havia se dissolvido completamente durante minha prisão. As pessoas que eu achava que dependiam desesperadamente da minha liderança espiritual haviam seguido em frente com suas vidas sem a menor dificuldade. Alguns haviam se mudado da região, outros haviam encontrado diferentes formas de lidar com suas questões pessoais. Alguns até mesmo haviam se convertido a religiões tradicionais, buscando exatamente aquilo que eu havia passado anos tentando destruir. Patrícia, minha seguidora mais dedicada, havia se tornado evangélica. Soube disso através de conhecidos mútuos, e a princípio senti uma mistura de traição e incompreensão. Como ela podia ter abandonado tudo o que eu havia ensinado? Mas aos poucos, comecei a perceber que talvez ela tivesse encontrado naquela nova fé a cura para a dor que eu havia apenas alimentado durante anos. Em vez de usar sua tragédia como combustível para a raiva, ela havia encontrado consolo e esperança. Durante as primeiras semanas após minha libertação, Isabela me contava mais detalhes sobre o tempo que havia passado no orfanato. Suas descrições da Senhora de Azul eram consistentes e detalhadas demais para serem fantasia infantil. Ela falava sobre conversas íntimas que haviam tido, sobre conselhos que havia recebido, sobre momentos em que se sentia consolada quando batia a saudade de casa. Ela sempre dizia que você ia mudar, papai, contou ela uma tarde. Ela dizia que as pessoas mais bravas às vezes são as que mais precisam de amor. Essas palavras da minha filha me atingiam mais fundo que qualquer sermão ou confrontação direta poderia ter atingido. Durante 15 anos, eu havia construído minha identidade em torno da raiva, da rebelião, do confronto contra tudo que fosse sagrado. Agora, uma criança de 8 anos estava me dizendo que minha raiva era apenas o reflexo de uma necessidade não atendida de amor. Era uma perspectiva que desmantelava completamente minha autoimagem. Uma noite, sozinho no meu escritório, olhei para todos os livros de ocultismo que haviam sido minha obsessão por tanto tempo. Símbolos que antes me pareciam poderosos agora pareciam vazios. Rituais que eu considerava transformadores agora me soavam como teatros sem substância. Pela primeira vez, consegui ver minha biblioteca com os olhos de quem havia estado do outro lado. Eram apenas livros cheios de promessas de poder que jamais se cumpriram quando eu realmente precisei. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida completamente. Peguei cada livro, cada símbolo, cada objeto relacionado ao meu passado ocultista e os coloquei numa pilha no quintal da casa. Não foi um gesto de raiva ou frustração, mas sim de liberação consciente. Eu estava escolhendo abrir mão de tudo aquilo que havia definido minha identidade durante tanto tempo porque havia descoberto que nada daquilo me dava o que eu realmente precisava. Quando acendi o fogo e vi todos aqueles materiais se transformando em cinzas, senti uma leveza que eu não experimentava desde a infância. Era como se eu estivesse queimando não apenas objetos, mas camadas e camadas de orgulho, arrogância e rebelião que haviam me aprisionado durante décadas. Cláudia me observou da janela, e quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu pela primeira vez desde que eu havia voltado para casa. Nos meses que se seguiram à queima dos meus materiais ocultistas, comecei um processo que jamais pensei que fosse possível. Aprendi a pedir perdão. Primeiro para minha própria família. Sentei com Cláudia numa tarde e reconheci todo o sofrimento que havia causado com minhas escolhas. Pedi perdão pelos anos de medo, pela casa transformada em lugar sombrio, pelas noites em que ela chorou sozinha enquanto eu estava obcecado com meus rituais. Com Ricardo, a conversa foi mais difícil. 15 anos são muitos anos na vida de um jovem, e ele havia crescido envergonhado do pai, escondendo minha identidade de seus amigos, carregando um peso que não era seu para carregar. Quando finalmente conversamos, ele me disse coisas duras mas verdadeiras. Pai, eu passei anos com medo de me tornar igual ao Senhor. Eu não queria herdar sua raiva.
Suas palavras me quebraram, mas também me deram direção para a mudança que eu precisava fazer. Com Isabela foi mais simples, como geralmente é com crianças. Ela me perdoou com a facilidade natural de quem ainda não aprendeu a guardar rancor. Mas foi ela quem me fez a pergunta mais importante: papai, por que você ficava bravo com Deus? Tentei explicar com palavras que uma criança pudesse entender, mas percebi que eu mesmo não conseguia mais lembrar completamente os motivos da minha revolta. Aquela raiva havia se tornado tão automática que eu havia perdido de vista suas origens. Depois de pedir perdão à minha família, comecei o processo muito mais difícil de pedir perdão à comunidade. Procurei cada igreja que eu havia vandalizado, cada pastor que eu havia confrontado, cada grupo religioso que eu havia perturbado ao longo dos anos. Algumas pessoas me receberam com desconfiança, outras com curiosidade, mas a maioria me recebeu com uma bondade que eu jamais esperaria encontrar. O Padre José, da Igreja do Sagrado Coração, foi uma das pessoas mais importantes nesse processo. Quando apareci na porta da igreja numa manhã, ele me reconheceu imediatamente. Esperava hostilidade, esperava que me expulsasse ou chamasse a polícia. Em vez disso, ele sorriu e disse: Renato, eu estava esperando por você. Descobri que ele havia orado por mim durante todos aqueles meses, mesmo depois de eu ter roubado a imagem da Virgem Maria da sua igreja. Como você pode não sentir raiva de mim? Perguntei para ele, genuinamente confuso. Eu roubei de sua igreja, destruí algo que era sagrado para seus fiéis. Ele me olhou com uma gentileza que eu jamais havia experimentado. Meu filho, a imagem era apenas um símbolo. O que ela representava continua intacto. E pelo que me contaram sobre sua filha, parece que essa força que você tentou destruir foi exatamente a força que a protegeu durante todos esses meses. Foi conversando com o Padre José que comecei a entender realmente o que havia acontecido comigo. Minha revolta contra o sagrado não havia sido destruída por argumentos ou confrontações, mas sim por um ato de misericórdia tão inesperado e generoso que desarmou completamente minhas defesas. A mesma figura que eu havia tentado destruir havia cuidado da coisa mais preciosa da minha vida quando eu não conseguia fazer isso sozinho. Com o tempo, comecei a frequentar a igreja regularmente. Não como um convertido fanático tentando compensar anos de rebelião, mas como alguém que havia descoberto uma fonte de paz que não sabia que existia. Aprendi a orar de verdade, não para pedir poder ou controle, mas para agradecer e para pedir sabedoria para ser um homem melhor. Aprendi que a verdadeira força não vinha de dominar outros ou de desafiar o sagrado, mas de servir com humildade. Hoje, 2 anos depois daqueles eventos que mudaram minha vida, sou uma pessoa completamente diferente. Trabalho numa organização que ajuda ex-dependentes químicos e pessoas que saíram de grupos destrutivos. Uso minha própria experiência para mostrar que é possível recomeçar, que nunca é tarde demais para mudar o rumo da vida. Cláudia e eu renovamos nossos votos matrimoniais numa cerimônia simples na mesma igreja de onde eu havia roubado a imagem da Virgem Maria. Isabela cresceu se tornando uma menina alegre e saudável, sem sinais dos traumas que poderiam ter resultado de tudo que viveu. Às vezes ela ainda menciona a Senhora de Azul que cuidou dela, sempre com carinho e gratidão. Ricardo se reconciliou comigo gradualmente, e hoje temos conversas que jamais imaginei que seriam possíveis. Ele me disse recentemente que tem orgulho de ver a mudança que aconteceu na minha vida. Não um dia passa sem que eu me lembre da misericórdia que me foi mostrada quando eu menos merecia. Destruí uma imagem sagrada com ódio e arrogância, e a força que aquela imagem representava me devolveu minha filha sã e salva, me devolveu minha família, me devolveu uma vida que vale a pena ser vivida. Descobri que existe uma diferença abismal entre poder e amor, entre dominar e servir, entre desafiar e confiar. Talvez você que está ouvindo esta história tenha suas próprias revoltas, suas próprias batalhas contra aquilo que não entende. Talvez, como eu, você acredite que a força está na rebelião e no confronto. Posso apenas dizer que aprendi, da forma mais inesperada possível, que às vezes a maior coragem está em baixar as armas, reconhecer que estávamos errados, e permitir que algo maior que nós mesmos nos ensine um caminho melhor. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu que precisava de algo maior que você mesmo?